Bem-vindos, queridos amigos e companheiros. Vamos então tratar do tema de hoje, que é o livro E a Vida Continua, escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Eu deixei aqui na tela o link para quem quiser ver o filme, que também tem um filme sobre esse assunto e que pode ser interessante de uma forma um pouco mais concisa e comprimida, mas que aborda de uma forma geral o conteúdo e a ideia, a intenção da transmissão da mensagem trazida por esse querido amigo e companheiro. Bom, vamos começar então o nosso assunto tratando sobre os personagens principais desta empreitada, que é o Ernesto Fantini, que ele tem uma doença e ele é um espírita. Tem uma personagem que é a mãe da Evelina, que é a Lucinda, que é uma pessoa mais agitada um pouco, e tem a Evelina Serpa, que também tem uma doença, mas ela tem a formação católica. Veremos também o marido de Evelina, o Caio, que é um advogado e que tem uma amante ao longo da história. Vai ser importante tratarmos as questões dos relacionamentos. Ele se aborda um pouco na Cirurgia Sem Esperança, mas que acaba ludibriando um pouco a Evelina e fala muito em nome de Deus. E tem Túlio, que foi um amor inicial de Evelina e que se suicida, e mostra um pouco a participação deste personagem. Uma coisa importante que nós gostaríamos de salientar sobre esse conteúdo são as questões das culpas passadas. Será que nós temos culpas passadas? Como é que se relaciona isso conosco? Existem coincidências? Será que as nossas reencarnações, as nossas novas convivências são coincidências? Será que existe esse tipo de coisa? Será que nós somos obrigados a passar por algum tipo de um repouso forçado, momentos que nos fazem aprofundar as nossas reflexões? E logo no início da nossa história, Fantini utiliza a figura de uma charrete para representar a nossa vida espiritual, tratando dos três corpos, né? O corpo espiritual, o corpo físico e o perispírito, né? Onde a carroça seria o corpo que pode enguiçar. Muito bem. E é trazido, logo no início da discussão, a questão da vida após a morte. Será que ela existe? Será que nós acreditamos nisso? Como é que será essa continuidade de nossas vidas após a nossa morte, que é uma certeza que nós temos que sempre estará presente em cada reencarnação nossa? E como é que são esses reencontros? Será que são coincidências? Será que as pessoas que nós convivemos surgem no nosso meio, no nosso convívio, de uma forma aleatória? Ou será que existem propósitos maiores para isso? Mas muitas vezes nós sentimos sintonias. Tem algumas pessoas que nos sentimos bem, tem algumas pessoas que nós já sentimos uma certa repulsa. Então existem as sintonias. Nós conseguimos perceber que dentro desses reencontros pode haver sinais emocionais
e intuitivos dessas sintonias. Muito bem. Então, nós, essa dupla, né, esse casal, o Fantini e a Evelina, eles têm uma doença muito grave, se reencontram, vão para o mesmo hospital, eles têm formas diferentes de se relacionar com isso. O Fantini procura se dedicar e estudar um pouco as questões no aspecto espiritual, mas Evelina é um pouco reticente pela sua formação católica. Mas, ao desencarnarem, porque suas doenças eram muito graves e praticamente já havia essa programação do desencarne na questão da doença, então há uma surpresa ao despertar do outro lado, né? Há aquela... quando se percebe que está sentindo a mesma coisa, vendo a mesma coisa, mas há uma estranheza, porque demora-se um tempo para se absorver, para compreender realmente que já partiu, que está do outro lado, se sente bem, a questão da doença, que aquela preocupação já passou, mas ainda há aquele conflito de que, poxa, o que é que está acontecendo? Tem umas coisas que eu não estou entendendo. Então, nós, ao desencarnarmos, passamos aquele período de descanso, de recuperação, e iniciamos uma fase de adaptação à nova forma de vida, não é isso? Bom, nesse momento, então, esses dois espíritos que desencarnaram e despertaram do outro lado, acordam numa colônia espiritual e passam um período para entender isso, porque bate no chão, vê o chão, puxa, aqui tem chão, aqui tem planta, como é que isso aqui é uma coisa estranha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eles são alertados de que a disciplina é muito importante nessa colônia espiritual. Há regras, há orientações que devem ser seguidas. E cada um de nós pode escolher os caminhos que seguirá, mas que com certeza nós assumiremos as responsabilidades e as consequências dessas nossas escolhas. Nesse primeiro momento, eles desconfiam que estão num sanatório, porque eles falam coisas e recebem respostas de uma forma muito estranha. Então eles pensam que estão numa casa de malucos, porque se falam coisas estranhas, não é bem isso. Puxa, será que nós estamos num sanatório? Isso aqui não tem nada a ver, é aquela fase de adaptação. Gostaria de salientar a importância da nossa preparação para o retorno à pátria espiritual. Nesta oportunidade, deste conto, temos certeza de que já tivemos as vidas anteriores, de que teremos vidas futuras e que o desencarne é uma questão apenas de qual é o dia ou a forma, mas que ele virá e que nós, ao desencarnarmos, ao nos livrarmos da charrete, o corpo físico que apodrece, que enguiça, que quebra, continuaremos as nossas jornadas. Então, quanto mais nós ampliarmos a nossa consciência desta realidade, teremos uma fase de adaptação mais tranquila. Então, eles tomam um grande susto, que estão mortos. Isso é um choque inicial, uma fase difícil de se adaptarem. E nesse momento, nessa fase que eles estão se adaptando
a questão do primeiro momento que entendiam um sanatório, depois que estão mortos, eles começam a perguntar e a querer saber, então, se outros desencarnados se podem ser vistos, se existe forma de encontrar estas pessoas que, então, se eu estou desencarnado, então seria condição importante ou interessante de eu reencontrar outras pessoas que também tenham desencarnado. Uma coisa que salienta, e a mim também chamou a atenção, é quando eles fazem um comentário sobre a leveza do corpo. Que apesar da dúvida inicial se estavam vivos ou mortos, ou desencarnados, ou no sanatório, qual era aquela nova condição da existência deles, mas que eles percebiam a leveza do corpo. Então isto foi um sinal importante para eles, que eles se sentiam bem. Óbvio, porque sem o invólucro corporal, aquele peso denso da matéria, eles estavam leves, descontraídos, de uma forma mais suave. E uma coisa que é importante salientarmos, que gostaríamos de ressaltar, que foi trazido pelo autor deste conto, são que os problemas morais que nós vivemos, eles continuam conosco. Eles podem refletir sobre a nossa nova condição de vida na colônia espiritual. Muito bem. E é importante nós observarmos que a cada reencarnação, na verdade, nós temos uma grande oportunidade de aperfeiçoamentos pessoais. Nós, mesmo inconscientes em relação ao nosso passado, mas conscientes da oportunidade do período reencarnatório relacionado às nossas questões morais, porque sabemos que é muito importante nós evoluirmos moralmente. Esta é a grande oportunidade que temos no nosso período reencarnatório para nos dedicarmos à evolução moral. E a questão do aperfeiçoamento pessoal vem diretamente relacionado a isso. Então, na nossa história, existe um momento que são as confissões, onde as pessoas que procuravam fingir ou ocultar determinados pensamentos, sentimentos ou comportamentos se abrem, derrubam as suas barreiras e várias confissões começam a ver, onde é um momento, confesso, de uma certa emoção na nossa história, mostrando que todos nós temos as nossas fraquezas, mas no momento que as nossas consciências passam a prevalecer e nós assumimos de uma forma integral as nossas imperfeições e começamos a partir para essas confissões, é uma relevância para avançarmos na nossa consciência moral para o nosso progresso. Há um momento importante, nesse momento do filme e da história, né, que durante essas confissões, Eveline revela para Fantine as suas emoções e no início da sua vida amorosa, e que aquele Túlio, né, que ele se suicida, ela vai atrás, quando ela resgata a questão do relacionamento com o Túlio, e essa questão do suicídio dele, que para ela era uma situação difícil de compreensão, eles vão visitar as zonas inferiores,
vão lá ver as pessoas que se encontravam em momentos mais difíceis, estavam sofrendo. Existem as regiões onde os suicidas sofrem, porque o suicida acredita que sua vida encerrará e ela não encerra, porque, na verdade, esse companheiro ele acabou assumindo um débito maior e precisa de ajuda dos externos. Então, aqueles companheiros que foram mais resistentes na sua consciência, foram mais orgulhosos, foram mais agressivos, desencarnaram ainda com aqueles sentimentos inferiores presos aos corações, precisam de ajudas. Se encontram em regiões mais sombrias, pantanosas, de energias mais densas, e que aqueles que estão em outros lugares, nas colônias, que estão nos lugares de mais orientação, precisam ajudar e podem ajudar a esses companheiros. A palavra estudos, que escrevi em letras maiúsculas, né? Quando escrevemos em letras maiúsculas é porque estamos gritando. Mas é porque isso é um ponto que salientamos, importante, que todo esse nosso progresso, toda a evolução, não podemos nunca parar de estudar. Precisamos estar buscando respostas, precisamos estar pesquisando, precisamos ampliar a nossa base de conhecimento, porque nos encontramos em momentos evolutivos diferentes. Não somos todos iguais, temos diferenças, estamos em momentos diferentes. Por isso salientamos, e a doutrina espírita nos ajuda nessa observação importante, que não podemos parar de estudar. Muito bem. Então, o que acontece? As nossas memórias, né? Os nossos desequilíbrios morais, as reencarnações, que são resgates, fazem parte de um complexo sistema de progresso e evolução que muitas vezes não compreendemos, temos dificuldade de aceitar, mas a perfeição de Deus, que coloca todos os seus trabalhadores evoluídos numa organização, é um planejamento complexo. Então, toda essa rede de relacionamentos, de ações, de desequilíbrios morais, permitem que as reencarnações tragam os resgates para o nosso progresso, para que nós mesmos encontremos as formas de perdoar, de procurar abandonar os nossos orgulhos, colocar em prática os ensinamentos do progresso moral. Tem um momento interessante na história, trazida pelo nosso querido André Luiz, que é a visita à Terra. Eles ficam ansiosos para poder rever os seus pares, os seus cônjuges, os seus parentes mais próximos que conviviam na Terra e vão lá vê-los, sobre as orientações recebidas para que isso ocorresse. E muitas revelações continuam, confissões são feitas, muitas das coisas que eram enganados, né, enquanto na Terra, enquanto estavam reencarnados, e procuram ajudar e orientar aqueles companheiros que estavam ainda encarnados de uma forma para amenizar os conflitos, as dificuldades e
intuir nas ações que poderiam contribuir para os resgates. Muito bem, então isso consolida as questões dos ajustes, dos resgates, os dramas que viveram, a questão do perdão, que precisa estar presente em nosso coração para superar esses conflitos, troca de casais, traições, romances, filhos que nasceram, pessoas que se suicidaram. Quem tiver a oportunidade de ver o filme ou ler o livro, né? Aí vai da questão da preferência, a trama que existe entre as pessoas mais próximas, quantas relacionamentos e oportunidades, quantas situações complexas muitas vezes estamos envolvidos, e o filme, a história, o romance, vem salientar para nós a oportunidade que nós temos de resgatar todas essas questões e que isto tudo ocorre em função de uma divina programação espiritual. Nada é por acaso, queridos amigos e companheiros. Muito bem. E assim, meus amigos, vamos então nos aproximando da conclusão da história, que trouxemos como pano de fundo para esta reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas oportunidades, para abrirmos a nossa consciência, abrirmos o nosso coração nesta oportunidade e não perdermos de vista que nada é por acaso, que existe uma complexa oportunidade de progresso moral, de perdão, de ensinamento. Confesso que me emocionei profundamente com a reflexão dos resgates e das oportunidades que nos são colocadas, que muitas vezes negligenciamos, ou fugimos, ou procuramos desistir. Isso se relaciona muito aos casais, aos casamentos, às aproximações amorosas, a questão dos filhos, a questão de marido e mulher, e amante, mãe, pai. Nessa história ela é muito mãe, né, também, é muito forte, né? Ela evidencia com evidências, né, com ênfase nas questões da complexidade das oportunidades de vida que temos e nos preparando para a continuidade da vida, não é? Bom, queridos amigos e companheiros, era isso que eu gostaria de trazer como comentários. Sou muito grato pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos e um beijo no coração de todos e até a próxima. Muito obrigado.